Então vamos para a segunda parte da aula. Essa parte da aula é bem tranquila. Segunda parte da aula, eu quero que a gente crie vetores e manipule eles basicamente. Aprenda a manipular eles de todas as maneiras mais básicas que temos. Então, vetores, a gente já sabe, né, um conjunto de dados, né, de apenas uma linha, né. Matrizes, temos várias linhas. E aí, enfim, o vetor também pode ser um vetor coluna, né, mas aqui não cabe nesse momento. A gente usa para construir vetores principalmente a função C, que é uma função que agrupa a quantidade de elementos que a gente dá a essa função, sem uma ordem específica. Então aqui eu criei a variável espécies, atribuir, ó, o sinal de atribuir, função C, e digitei um monte de textos, e todos entre aspas, separados por vírgula. Veja que cada texto, esse é um texto só, vírgula, outro texto só. Então são dois elementos separados, aqui no total 4 elementos. Se eu executar essa função, Ctrl Enter, ela declara a variável está aqui salva. Essa variável aqui, ó, CHR, tipo texto, de 1 a 4 elementos. Então, a posição de cada elemento. E aqui eu tenho várias outras funções, outras variáveis. O C eu também posso declarar números, então, vamos dizer que eu declarei a quantidade de espécies de árvores que a gente tem determinada para determinado ação de remanejamento, de reflorestamento. E aqui temos a quantidade de mudas de cada árvore que a gente vai colocar. Então aqui também um vetor numérico com 4 elementos numéricos. A função names, quero que vocês anotem essa função, ela atribui um nome para cada elemento da variável mudas. Então eu estou dando como nome para mudas cada elemento de espécie. Então cada elemento daqui vai ser atribuído a um nome. Não é a mesma coisa que uma matriz, porque o nome é apenas como eu chamo cada elemento. Ele não é um... Não vai, esses nomes não vão se tornar elementos dentro do meu vetor. Ele vai continuar sendo um vetor de uma linha só. Então vou executar. E aqui embaixo, enfim, foi executado, foi atribuído. Vamos ver como é que ficou mudas. Então aqui embaixo, ó, nome Umburana 2, Jurema 3, Catingueira 2, Aroeira 1. Bem simples. Essa é a forma que a gente pode declarar agrupar uma série de elementos num vetor. Outra forma de fazer essa mesma coisa seria digitar mudas é igual, atribuo a função que a gente usa, e aí escrevo diretamente Umburana é igual a 2. E aqui tanto faz as aspas, porque isso aqui vai ser o nome desse elemento. E não importa as aspas, somente nesse lugar. Mas fica melhor se você botar. Se eu declarar aqui, executar mudas, vai ser a mesma coisa, olha aqui embaixo. Mesma coisa nos nomes. Então a gente aprendeu a criar vetores. De uma outra forma, a gente pode criar sequências de uma forma mais fácil. Se eu tiver que criar um vetor de 1, 2, 3, 4 até 10, para não ter que digitar os 10 números, como é que eu posso fazer isso? Então, eu vou declarar aqui uma variável qualquer, só para atribuir, ficar salvo. E aí a gente vai ver as duas funções, a função sequência e a função repetição, sec e rep. Então, sec vai pedir dois números, então o número que começa e o número que termina. Então essa sequência vai de 0 a 10. E o passo, by igual. Então eu vou dizer a ela de quanto em quanto que eu quero que ela conte, de 0 a 10. Então aqui está de meio. Se eu fizer, a gente vai ver aqui, vetor 1, 0, meio, 1, 1,5, 2 e assim sucessivamente até 10. Outra forma que a gente pode fazer é
Se a gente mudasse, perdão, se a gente mudasse aqui, colocasse o passo 1, a gente ia ter números de 0 a 10 contados de 1 em 1. Então, tem uma maneira mais fácil de fazer isso, que é apenas colocar os dois pontos. Então, esse é um operador, anotem isso também, além das funções. Então, se eu botar 0, 2 pontos 10, vamos executar aqui e ver o que acontece. 0, 2 pontos 10, ele mostrou de 0 a 10 de 1 em 1. Então, a vantagem da função sec é escrever outras possibilidades de passos, como meio, 3, 2,5, enfim, qualquer número natural que você pensar, precisar usar. Uma outra forma da gente definir a função sequência é a partir determinando o comprimento, então que comprimento, e não o passo. Então, o comprimento da sequência de 0 a 10 que a gente quer. Então, a gente quer uma sequência de 0 a 10 com 15 elementos. Ok, ele vai dar com 100 elementos. Também vai dar. Só digitar. Vamos rodar aqui. Aqui ele deu 0, 0.7, 1.4 e até 10. O que acontece? Se eu... apenas um detalhe. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Rodei a primeira sequência com o passo de 0.8. Você vê que ele começa em 0, vai contando 0.8, 1.6, até chegar em 9.6. Ele não conta até 10, que é onde eu pedi. Porque o próximo número, depois de 9.6, seria 10.4. E aí já passou do limite que eu estabeleci. Se eu coloco o comprimento, ele vai obrigatoriamente de 0 até 10. E ele vai determinar os números que estão no meio, a partir da possibilidade que ele encontre, da razão que ele encontrar. Uma outra forma, repetir números. Então, se eu quero criar sequências de uns, então repetir um número, função rep, eu quero que ela repita o primeiro número, uma quantidade de vezes o segundo. Então, ela vai repetir 1 3 vezes. Ou seja, ela vai me retornar o vetor 1, 1, 1. Aqui ela vai me repetir o primeiro elemento, ou seja, de 1 a 3. Eu dei um vetor a ela de 1 a 3, ela vai repetir esse 1 a 3 duas vezes. Ou seja, a gente vai ter 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então a gente pode começar a combinar operadores, funções e por aí vai. Poderia botar até a função sequência dentro da função repetir. E ela repetiria a função sequência quantas vezes eu determinasse. Ok, sabemos construir vetores de diversas formas já, bastante coisa. E aí, o que a gente pode fazer com esses vetores entre si e entre números, entre constantes? Então, é um conhecimento algébrico de todos nós, né? Se multiplicamos um vetor por uma constante, ele vai ser cada elemento multiplicado por essa constante. E assim também vale para operadores de soma, subtração, divisão e potência. Então, anotem esses operadores. O operador de potência é o circunflexo. Então, se eu colocar circunflexo 15, ele vai ser elevado a 15, a 15ª potência. Aqui eu fiz a mudas 2. Então, vai ser mudas 1, aquele primeiro vetor de 4 elementos, quantidade de mudas que a gente tinha, vezes 15. Então, vamos dizer que a gente quer colocar 15 áreas com essa quantidade de plantas. Então, vai ser o mudas 2. Então, mudas 2 apareceu aqui, ó, mudas 2, 30, 45, 30 e 15. Então, foi multiplicado por 15 todos os elementos do vetor. Da mesma forma, se eu fizesse com os outros operadores. Outra possibilidade é multiplicar um vetor por outro vetor. Então, aqui, vetor mudas 3, declarei para não ficar em cima, né? Mudas, vezes um outro vetor, 1, 2, 3, 4. Então, o primeiro elemento do vetor mudas vai ser multiplicado pelo primeiro elemento do meu
segundo vetor que está multiplicando. O segundo pelo segundo, o terceiro pelo terceiro, e aí assim vai. Vamos ver? Então muda as 3 aqui, foi multiplicado. Tudo ok? Então vamos fazer o segundo teste. A gente vai fazer um teste, um operador de teste, comparação. Anotem os operadores também. Então a gente pode fazer vários, né? É maior que, é maior, igual que, menor que, menor igual. Exclamação igual vai ser usado para dizer se é diferente ou não. E igual igual para dizer se é igual ou não. No sentido de comparação. Um igual apenas é a mesma coisa que atribuir um valor à variável. Então eu poderia, em vez desse aqui, usar só um igual, dá na mesma coisa. Mas para evitar confusões, vamos usar a setinha. O igual igual para comparação, se são iguais. Equivalentes. Então, mudas 3 é maior que mudas? Então ele foi multiplicado por 1, 2, 3, 4. Vamos ver. Ele me retornou variáveis booleanas. Variáveis lógicas, perdão. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Por que falso? Porque esse primeiro elemento foi multiplicado por 1. Então ele é igual. Todos os outros foram multiplicados por valores acima de 1. Então eles são sim maiores que. Então anotem esses também. Há outras 5 funções que eu quero que vocês anotem. E a gente está quase terminando. A primeira função é a função soma. SUM, sum. E eu vou dar a essa função, entre parênteses, uma variável que eu quero, um vetor, que eu quero que ela some. Ela vai somar cada elemento desse vetor e vai me retornar o valor total. Então eu quero, por exemplo, saber o total de mudas que eu vou ter que usar nas 15 áreas. Então aqui, soma das mudas 2. Ela me deu 120. Portanto, eu vou precisar de 120 mudas de árvores. Sei lá, se eu for ter que fazer um levantamento de custo. E aqui eu posso, em vez de atribuir a uma nova variável, eu posso usar simplesmente o mudas original vezes 15, que vai dar na mesma coisa, 120 também, para demonstrar. As outras 4 funções é média, em inglês, min, e aí ele vai me retornar a média de todos os elementos, a média aritmétrica aqui, 30. Então eu tenho 30 plantas, 30 mudas de cada planta, em média. E aqui o comprimento do vetor total. Então quantos elementos ele tem? 4. E aqui o máximo, 45 mudas, é o valor maior que tem dentro de maior de plantas entre os elementos. E aqui essa função summary, ele vai me dar uma série de informações do mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e máximo. Então são informações interessantes para fazer um box plot, por exemplo. A última coisa de hoje, da nossa aula, é como acessar os subconjuntos de vetores. Então eu tenho 4 elementos num vetor, é bem fácil de acessar. Mas se eu tiver 500, complicado. Então, de toda forma, a gente precisa aprender a fazer isso. Como é que eu acesso o elemento 3, ou 50, ou 247 somente? O resto não me interessa. Então a gente vai usar o valor entre colchetes, a posição do elemento entre colchetes. Então, no vetor mudas 3, na posição 1. Então eu estou pedindo esse, vai me retornar. Então vai me retornar um Buranas 2, é o primeiro elemento. E aqui eu estou pedindo a sequência do 1 ao 3. Todos os elementos do 1 ao 3. Então, primeiro, segundo e terceiro está aqui. Me retornou. Uma outra forma, não precisar incluir todos os elementos na sequência, eu só quero o primeiro e o terceiro. Então, eu crio um vetor e peço para ele me retornar. Então, ele me retornou o primeiro e o terceiro. Aqui, a possibilidade, muda as 3, ele vai me retornar todos os elementos menos. E aí eu digitei o sinal de menos, o operador menos, o primeiro e o terceiro. Então ele vai me retornar, consequentemente, o segundo e o quarto.
simples, anotem esse tipo, o colchetes e o menos. E eu tô sendo chato pedindo para vocês anotarem tudo, mas é importante, gente, eu acho legal, enfim, anota se quiser. A última aula foi isso. Enfim, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Eu espero ir melhorando com vocês. Qualquer dúvida falem comigo.